Vamos Claro, claro. pro penúltimo tópico, tá? Que a aula de hoje vai ser rápida. E senão o Edu fica, né, papeando aí por 2 horas. Adoro papear. Meu maior divertimento. Vamos lá. Como escrever um protagonista que mova a história ou um enredo que mova o protagonista? Isso é muito importante, tá? Devo Dependendo do. dizer que Vai lá. desejo dar exemplos do Tu quer dar segundo. exemplo? Do segundo. Depois, pode explicar Ah, primeiro. tu quer dar exemplo do segundo. Beleza, enredo. Eu imaginei que tu ia gostar disso. Tá. Uma coisa muito Adoro. importante, tá, gente? Um web novel, os leitores preferem, tá? Vou dizer preferência de leitor. Protagonistas ativos. Então, os exemplos que eu usarei aqui são protagonistas ativos. Não é os passivos que se desenvolvem e viram ativos durante a história. Não, 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 não. Vai ser só ativo desde o início. Bom, vamos começar então com o primeiro, né? Como escrever um protagonista que mova a história. Nisso, normalmente nós trabalhamos com. Pode ser tanto primeira ou terceira pessoa, tá? Isso é com vocês. Eu recomendo que vejam um artigo no Grimório do escritor que fala sobre isso, tá? No site da Nova Brasil tem um artigo que fala sobre os pontos de vista e como eles são trabalhados, assim como perguntas para ver se você realmente deveria fazer em primeira ou em terceira pessoa. Dito isto, vamos para o exemplo. Vamos lá. Vamos começar pelo, né, mover a história com o protagonista. Não vamos pegar nem o clichê do fodão genérico, tá? Que tudo acontece ao bel prazer dele, que O foda-se. famoso pica por ser pica. Esse pica por ser pica, foda-se. Vamos trabalhar aqui com um cara idiota, tá? Que move a história. Por exemplo, o cara é o protagonista que confia em si. Mas ele é bobão. Ele é idiota, retardado, que seja. Idiota, idiota. Ele acaba por encontrar uma coisa no chão. Tava escondida debaixo da areia. É um medalhão. Medalhão que ajuda ele a ficar fodão no futuro, mas que por enquanto não tem relevância. Ele vai pra cidade todo feliz, pimpão, com aquele medalhão balançando no pescoço, de ouro. As pessoas olham, porra, aquele cara lá pegou, aquele merdão pegou. Eu achei que ele era só um burro. Acontece que tinha uma visita em especial naquela cidade. Era o jovem mestre de uma seita. Ele vê aquele medalhão e fala: Pera, aquele ali é o presente do meu pai? O mais fodão da minha seita? O patriarca? Aí ele fala: Como é que aquele merdão pegou aquilo lá? Então, isso já cria o conflito. E o leitor já fica: Caralho, como é. Mano, tu já colocou numa situação merda o protagonista. O protagonista não tem capacidade cognitiva mental ali, é um idiota. Como é que ele vai se livrar disso? O autor tem que resolver. Então, já só com uma coisa que o protagonista aconteceu por acaso dele encontrar, é ele que tá movendo a história dali em diante. Então, a perseguição do jovem mestre com a seita indo atrás dele, se ele vai ser capturado ou não, é tudo decisão sua. É um protagonista que moveu a história. Ele não tá passivo. Ninguém deu um medalhão pra mão dele e falou: entrega pra lá e faz o que for preciso pra ninguém ver isso aí. Não. Ele encontrou por acaso e ele tem que se livrar sozinho. É um protagonista ativo. Ele que toma as próprias decisões. Ele não depende de outros pra ajudar. Então você tem que saber trabalhar sobre isso. Então, mesmo uma situação idiota como essa já é, tipo, perfeita. Perfeita pra ser um protagonista ativo. Fala, Edu. O Animes BP fez uma pergunta. Um protagonista passivo pode funcionar se os secundários forem muito ativos? Ele perde É plano. porque Ele ele perde perde palco. plano, realmente. Vamos dizer, tipo, por exemplo, o seu protagonista é uma criança. Eu posso usar o próprio evento da minha novel. O primeiro volume dela, o protagonista é uma criança, ele acaba sendo movido muito pelas decisões dos adultos, porque por ele ser uma criança, ninguém vai. Ele não pode agir por conta própria. Entende? Aí ele é movido muito, e isso, tipo, torna o ritmo mais lento. Aí o que eu foco por ele ser um personagem, como se diz, mais passivozinho, eu foco mais nos pensamentos dele do que no que está ocorrendo, nas ações. Para tornar interessante. Eu puxo mais para os sentimentos do personagem do que para as ações dele.
mas realmente não é funcional. Eu escolhi fazer assim porque eu gosto de fazer assim e eu tenho noção disso. Hum. Que provavelmente eu não vou ganhar muitas views com a história por conta disso, mas eu gosto de fazer assim. Por isso que ele é Tá. mais passivinho. Ó, gente, uma coisa, voltando pro exemplo, tá? De personagem que move a história. Eu tô usando ativo, tá? O reativo poderia ser, no caso, um protagonista mais esperto. Que ele sabe o que ele quer fazer e ele vai fazendo conforme. Mas as coisas acontecem do contrário do que ele esperava. Então ele é reativo nesse caso, tá? Este aqui que eu tô usando como exemplo de idiota aconteceu porque ele pegou sabendo da consequência, entendeu? Mesmo ele sabendo que aquilo ali poderia ser uma coisa importante para outra pessoa, ele pegou. E ele vai continuar com esse item por decisão dele. E a questão de ser reativo, por exemplo, um cara inteligente, ele quer só vida boa. Vou usar o exemplo do alquimista preguiçoso. Ele tá de boa vivendo a vida dele, né, Edu? Tu que manja dessa história. Sim, tá de boa lá, vivendo preguiçosamente, como sempre, de boas ali. Mas o que que ele faz, digamos assim? Ele chega num ponto lá da história em que ele manda um dos chefão da seita lá e tomar no olho do cu dele. Ele sabe que o cara vai matar ele sabe que o cara vai matar ele, mas ele se importa? Não, ele não se importa. Ele é o bobãozinho, mas acontece que, por ele agir dessa forma, alguém começa a gostar dele. Aí impede que ele morra. Mas ele tá sempre em perigo ali. O leitor consegue sentir que se ele der mole, vai morrer. Olha a pergunta, Edu. Quem faz a Oi. história se mover é o protagonista, mesmo que não seja necessariamente o herói? É, Assim, o web alguém novel bane ele, é por meio favor? que sim. Poderiam banir o ser humano, por favor? O web novel, cara, tem que ser o cara que movendo, tá? Assim, não precisa ser sempre, tá? Mas se você quer que funcione, sim. Não tem problema nenhum. Eu já falei, tudo aqui é baseado para quem quer realmente ganhar leitor. Quem quer ganhar leitor, fácil, tá? Se você quer se privar de uma característica fácil, tudo bem. Porque Tipo, é sempre que o eu que me eu. meto numa calça, geralmente tem Apesar alguém dando de. sermão. Não, cara, estamos dando aula. Estamos dando aula, Continuando. cara. Deixa eu Parece continuar sermão. aqui. Vá. Como eu falei antes, eu tomei aquela decisão, mas eu sabia que eu não ia ter tantos leitores na história. Quer dar o exemplo? Como eu disse, eu Motivo? sabia. Vamos dizer, eu vou dar três motivos. Protagonista feminina, ela é uma criança, então ela não é ativa no início. E não tem nenhum elemento muito chamativo de primeira, tipo, como cultivo ou sistema de RPG. Eu escolhi assim porque vai ser uma história curta, eu gostei de construir o mundo e por isso. Mas eu tenho noção de que eu não faria tanto sucesso se eu escrevesse um cultivo qualquer. Valeu, Mini. Mas eu faço porque eu gosto. Se você quiser fazer porque você gosta, ao invés você pode fazer, mas nós estamos ensinando como ganhar view rápido, fazer sucesso rápido. Entendeu? Pode continuar. Você pode pegar qualquer método de escrita de livro, tentar aplicar na sua novel. Só estamos falando aqui. Eu, como leitor Aqui, experiente, eu sei o que vende. Agora, como autor, é óbvio que eu vou tirar coisinhas dali que eu não quero usar. É fácil ficar famoso. tipo, você não precisa colocar certos crimes que tem cultivo aí na sua história. Não é necessário. Por favor, não faça. Tá bom. É fácil Ah, ser famoso dependente das características e da aqui, ó, gente. eu vou dizer, tipo, por exemplo, no Alquimista É, Preguiçoso, parece que o o cara falou assim. autor utiliza do gênero cultivo, mas ele faz descrições, a maioria das partes das descrições dele, você sente a paixão, a originalidade naquilo, que ele se esforçou para fazer. E não é desagradável, são longas, mas não são desagradáveis. Por quê? Porque aquele é o estilo dele, que ele construiu muito bem, que ele mostrou ter experiência e domínio para deixar agradável. E é isso que vocês precisam construir com a sua primeira história, porque ela precisa ser, não precisa ser tão clichê, mas se você está fazendo a sua primeira história, não tem problema ela ser clichê, porque é literalmente seu primeiro trabalho, você precisa descobrir o que você quer. E é assim que se descobre, escrevendo. Edu, uma pergunta para você, tá? Me poderia dar um exemplo de um enredo que mova o protagonista?
O enredo que o novo protagonista. Ele pode ser pelas novelas coreanas, por exemplo. O protagonista é jogado em um mundo diferente e ele é obrigado a sobreviver naquele lugar. Então, o enredo o obriga a isso. Não é ele que deseja fazer aquilo, é o enredo que o obriga. E tem a opção do eu não quero isso, mas essa merda sempre vem pro meu lado. Que é do, por exemplo, o lixo da família do Conde. O protagonista não quer se envolver nas coisas, mas como ele já sabe o que vai acontecer no futuro, ele sempre acaba se metendo nessas coisas, mesmo ele querendo se livrar. Ele sempre quer sair daquilo, mas sempre é empurrado para ele. E é divertido, é interessante, é legal. Muito bem. Rose, uma pergunta no chat da live. Chat O da live. protagonista não pode se tornar passivo, mesmo que momentaneamente enfrente a alguém de maior poder que ele? Ah, tá bom. Eu li essa aqui. Tá, gente, lembrando, não é questão de poder ou não poder. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? Lembrando, vocês fazem o que vocês quiserem. Todo mundo aqui, pelo menos que eu espero, é autor e tá fazendo do jeito que quer fazer a história. Características de web novel que fazem sucesso são essas que nós estamos ensinando. Se vocês querem fazer ele ser fodão, sem problema nenhum. Não faz o que você quiser. Mas, seguindo essas dicas aqui, eu tenho certeza que suas obras decolam. Agora, sobre sua pergunta, pode sim, mas eu não recomendo pelo simples motivo de que leitores brasileiros não gostam dessa tipo de coisa. O protagonista passivo irrita eles. Eles sentem que não adianta na história, sabe? Não vai pra frente. Então, se for só um trecho, ok. Se for a perdição do teu protagonista, que ele tá numa fase difícil, onde o cara tá realmente controlando ele, e os secundários têm que agir sobre isso, porra, maravilhoso. Agora, você aturar por 100 capítulos o cara sendo passivo, aí é foda. Também tem a super opção utilizada por todos os maiores gênios, que é eu escondo minha verdadeira força. Que é o protagonista, que ele sabe que tem gente mais forte do que ele, então, para passar despercebido, ele simplesmente esconde a verdadeira força. Em Super Gene, ele cria um pseudônimo, uma outra pessoa, que é que ele chama de Dólar, para fazer as coisas pica, enquanto o verdadeiro tá lá escondido, ele é o sabichão, ele é o espertão, ninguém sabe que sou eu, e essas coisas, entendeu? Aí o protagonista parece passivo, mas na verdade ele é ativo na história. Para os outros personagens ele parece passivo, mas na verdade ele é ativo. O tipo de enredo pode ditar o tipo de protagonista que será usado. Cara, é total escolha tua. Isso aqui, o enredo, porra, é contigo, mano. Se tu quiser fazer. Se tu quiser fazer, sei lá, um mundo apocalíptico com a porra de um anjo que faz o bem pra todo mundo, faz o que você quiser. Se for um lobo no mundo apocalíptico, também faz o que você quiser. O protagonista é contigo, mano. Contigo. Qualquer coisa é contigo. A autora se resolve. Isso aqui é estilo, decisão do próprio autor. Inclusive tem um mangá de cultivo no mundo de zumbi. Então, aí, ó. Acho que tá na Steam, se não me engano. Então, tem um que o cara volta pro tempo, só que ele vai pra outra realidade, onde a volta do tempo dele acabou no mundo dos zumbis. Aí ele pode ir pro futuro também, que lá tá tudo cagado. Porra, o protagonista é contigo, cara. Vai na fé.